Que o cinema é considerado a sétima arte, eu creio que você já sabe. Agora, se o cinema é a sétima arte, quais são as outras seis? Quais foram os critérios que se utilizaram para considerá-las como arte? Isso e um pouquinho mais é do que trata o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, e para a gente entender, aí, até chegarmos ao cinema como sétima arte, a gente tem uma caminhadinha para fazer. E essa caminhada ela começa lá na Grécia Antiga, com os primeiros filósofos, né? Que é lá que se tem os primeiros rascunhos de uma classificação artística, né? Isso vai se consolidar fortemente no século XVIII, deixa eu pegar aqui minha pesca, um filósofo francês chamado Charles Bateau, que em 1746 ele publica um artigo, um texto lá classificando as artes, né? Isso daí também é o ponto inicial daquela expressão das belas artes, são fundadas aí, nesse momento. Então, nessa classificação do francês, a gente vai ter aí como as artes principais, ó, pintura, escultura, música, literatura, dança e arquitetura. Agora, o que chama a atenção dessa classificação, para mim, que sou professor de arte no ensino médio, é que existe um critério por trás dessa escolha. Então, vejamos, o critério principal é cada uma dessas seis artes, ela é composta por um signo, por um elemento primordial, que sendo ele retirado dessa arte, a arte simplesmente desaparece. Então, vejamos, qual é o elemento principal? Qual é o signo da música? O som. Então imagina, se eu retiro o som, não importa o que mais eu tenha, a música ela desaparece. A dança, por exemplo, a dança, o seu elemento principal, o seu signo representativo é o movimento. Então não importa se eu tenho bailarinos, música, cenografia, iluminação, se eu não tiver movimento, eu não tenho dança. Então se eu tiro o movimento da dança, ela desaparece. Então esse tipo de classificação, esse tipo de estrutura se repete nas seis. Então você consegue testar isso nas seis artes. Eu não vou fazer isso aqui até por uma questão de tempo. Mas enfim, então esse é o primeiro aspecto que me chama bastante atenção. As artes principais, as seis artes principais, cada uma delas é constituída de um elemento primordial desses, né? Já o outro aspecto que me chama a atenção, que eu queria comentar com vocês aqui, é sobre o processo de construção dessas artes, né? Que também seguem exatamente a mesma cartilha. Então deixa eu explicar para vocês. Vamos imaginar aqui, voltamos aqui para o exemplo da dança. Como é que se produz dança, né? Qual é o elemento principal da dança? O movimento. Então tem aqui o bailarino, o coreógrafo, e ele tem seu corpo e toda a gama de possibilidades de movimentos que o seu corpo lhe proporciona. E ele vai então fazer aí uma curadoria, uma seleção de tais e tais movimentos que o agradam, que encaixam naquela música, mas enfim, é uma escolha. E ele vai colocar esses movimentos sequenciados numa espécie de timeline e o resultado final disso é o que a gente chama de dança. E eu falei para vocês que isso pode ser aplicado em qualquer uma das seis. Então vejamos a música, né? A música, ela tem como elemento primordial, como signo, ela tem o som. Então a mesma história, eu tenho um compositor, tenho um músico e tenho toda uma variedade de sons que são possíveis de serem executados e conseguidos. E essa pessoa, esse artista, ele vai fazer o mesmo processo, ele vai fazer seleção, vai fazer a escolha desses tons, os que encaixam com aquele outro e vão colocar tudo isso também numa timeline. E o produto final disso é música. E aí novamente você consegue colocar essa mesma dinâmica em qualquer uma dessas seis artes, né? E onde é que entra o cinema aí? Pois é, o cinema não deveria entrar, pelo menos tecnicamente, porque o cinema ele é aquela considerada arte mista. Ele é formado por vários signos. Não existe esse elemento que, se eu retiro ele do cinema, o cinema desaparece, ao contrário das outras seis artes. Então, como é que o cinema vira arte? Aqui, segundo a minha pesquisa, no século XX, já em 1919, um intelectual italiano chamado Ricciotto Canuto, ele publica um chamado Manifesto das Sete Artes, onde ele traz sete artes, incluindo aquelas seis lá mais antigas, e acrescentando o cinema como sétima arte, né? É óbvio que essa distribuição, essa classificação, ela não é um consenso dentro da academia, ela é popularmente conhecida, mas ela não é um consenso dentro da academia pelos motivos que eu já trouxe aqui para vocês. Agora eu trago uma outra reflexão em cima disso ainda. Se esses critérios do cinema, né, eles permitiriam que o cinema fosse a sétima arte, por que não o teatro?
por exemplo, que é mais antigo do que o cinema e que também é composto por vários signos, por vários elementos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, já sabe, deixa teu like, compartilha com teus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve e ativa as notificações. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.